Outro uso bastante interessante aqui para o nosso UV Image Editor, tá? É o uso para edição de texturas, tá? Então, como eu falei na lição anterior, ele é como se fosse um mini Photoshop aqui dentro do Blender, tá? A gente pode utilizar ele para fazer alterações nas nossas texturas ou até mesmo criar texturas do zero, tá? Então, por exemplo, a gente está aqui com essa imagem aberta aqui, que a gente abriu na lição anterior, tá? E a gente poderia também, né, tá pintando em cima dessa textura, tá? Para editar ela, para de repente colocar um detalhe que ela não tem, tá? Então, para fazer isso, né, eu poderia usar aqui, tá, dentro do meu Image Editor, tá? Em vez do modo View, tá? Mudar aqui para o modo Paint, tá? E aí o que ele vai fazer para mim, tá? Ele vai habilitar, tá, a pintura dessa textura para mim, tá? Então aqui nessa abinha lateral a gente tem alguns parâmetros do pincel, tá? Então poderia, por exemplo, mexer aqui no tamanho dele, na cor, tá? E pintar a minha textura. Eu poderia adicionar detalhes, tá? À minha textura. Olha só que interessante. Poderia colocar uma mancha aqui, por exemplo. Eu posso mudar aqui o modo de aplicação e colocar uma mancha. Na minha textura, tá? Então, olha que interessante. Eu poderia também, tá, pintar diretamente aqui no modelo, tá? Para pintar diretamente aqui no modelo, tá, eu vou mudar de Object Mode para Texture Paint, tá? E olha só que interessante. Agora eu posso também ou pintar aqui, tá? Ou então pintar aqui também no nosso modelo 3D diretamente, tá? Então a gente pode fazer isso para adicionar detalhes, adicionar um decalque, ou então adicionar um detalhe aqui na nossa textura, né? Então poderia fazer como se fosse fazer umas ranhuras aqui no tijolinho, né? Então essa é uma maneira bem interessante, tá? Lembrando, tá, que essas edições elas não ficam salvas, tá? Então quando a gente fechar o programa a gente vai perder. Para salvar essas alterações, tá? A gente tem que vir aqui em Image, tá? E Save Image ou Save as Image, tá? Muito cuidado com Save Image, tá? Porque ele vai salvar essas alterações por cima dessa textura que você já está usando, tá? Então, para não acontecer isso, tá? Tem que vir aqui em Save as Image, tá? E aí a gente coloca um outro nome aqui. Pode ser. E aí a gente salva essa textura com outro nome para não acontecer de subscrever ela, tá? Então, olha só que interessante. A próxima vez que a gente for abrir, né, aqui o nosso render, for renderizar a nossa imagem, vai estar lá a nossa textura editada. Olha só que bacana. Então tá um modo bem interessante, tá? Ou então você pode fazer isso também, tá? No teu programa de edição padrão, tá? No teu programa como Photoshop, como Krita, como Illustrator, tá? Você pode utilizar ele para estar fazendo essas alterações, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Então, o problema é que quando a gente for tentar manipular essa textura lá no programa de edição, né, é que a gente não vai saber a posição, né? Assim como a gente está vendo a posição aqui da nossa UV, né, na nossa imagem, a gente não vai ter esse parâmetro, tá? Mas a gente pode salvar esse parâmetro, tá? Basta vir aqui em View, tá? No modo View e aqui no modo de edição, na 3D View. A gente pode vir aqui em UV, tá? E Export UV Layout. E olha só que interessante, a gente pode salvar, tá, a posição da nossa UV. Então a gente pode colocar um nome aqui. Salva Export UV Layout. Tá? E aí quando a gente for lá no Explorer, deixa eu abrir aqui.
E a gente pode abrir essa referência, ó, como está aqui. Legal? Então você pode utilizar essa imagem como uma referência para abrir no Photoshop e fazer as alterações necessárias ou pintar a tua textura no Photoshop onde você quiser, tá? Então ele salva uma referência da tua UV, tá? E a gente pode também criar uma textura a partir do zero, inclusive, tá? Então eu posso, por exemplo, fechar essa textura aqui, né? E vir aqui em New, tá? Ele vai me perguntar, né, qual que é o nome dessa textura. Posso dar um nome. Aí eu posso mexer na resolução dela, posso mudar a cor do fundo. E aqui em OK, ele vai criar uma textura do zero, né? Então essa textura que ele criou poderia também estar pintando ela, né? Só que ela não está aplicada aqui no modelo, tá? Poderia estar utilizando aqui, tá? Mudar aqui ela aqui no meu nos notes, né? Para ela entender o nome da textura. E agora tem uma textura criada aqui, né? Lembrando que é a mesma coisa, ela não vai ficar salva no meu arquivo do Blender, tá? Eu tenho que vir aqui e salvar ela, tá? Mas funciona da mesma maneira, tá? Eu poderia também pintar essa textura aqui do zero, utilizando só direto no 3D, né? Então, é uma maneira bem rápida também. Ou então você pode utilizar isso, tá, para criar um sketch da tua textura, né? Você pode marcar posições, né? E aí salvar essa imagem e daí trabalhar melhor, né? Colocar coisas na tua textura no Photoshop depois para conseguir editar melhor ela, tá? Lembrando, tá, que se for fazer isso, tá? Lembrar de deixar toda a tua UV dentro aqui dessa área, tá? Porque se for para fora, ele não vai entender, tá? Ele vai duplicar, né? Então, se ele tiver parte saindo para fora, tá? Ele não vai saber o que fazer e vai jogar, tá? Essa parte no que tiver aqui, tá? Então não vai ser uma textura bacana porque ela vai se desencontrar em algum momento, tá? Então lembrando que se for fazer esse tipo de coisa, tá? Sempre utilizar aqui toda a tua UV dentro da área da imagem, né? Então tem uma maneira bem interessante também de criar texturas utilizando o 3D.